Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs, desejo a todos um bom dia, uma boa manhã de terça-feira. Sejam todos bem-vindos para juntos vivenciarmos mais este encontro com a Mãe da Misericórdia. Louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Iniciemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que neste dia Deus envie sobre nós o seu Espírito Santo para que possamos vivê-lo de maneira santa e obedientes aos ensinamentos de Cristo. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. O evangelho que a liturgia nos traz hoje é tirado de Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. E Jesus quer nos ensinar um pouco mais sobre o reino que ele veio anunciar. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquela mesma hora, ele exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, em particular, disse-lhes: Felizes os olhos que veem o que vós estáis vendo. Pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estáis vendo, e não viram. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu te louvo, ó Pai e Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e revelastes aos pequeninos. Quem são os pequeninos que Jesus se refere? A quem ele revelou o Pai? Muitas vezes nós vemos nos evangelhos Jesus se referindo aos seus seguidores como pequeninos, como pobres e pequeninos. Neste trecho de Lucas, ele exultou no Espírito Santo e se alegrou ao ver que aqueles que se fizeram pequenos e pobres diante de Deus conseguiram entender, ver e contemplar a face de Deus. Conseguiram, através da atitude de segui-lo, ouvir os seus ensinamentos e chegar o mais próximo de Deus possível. Exultou de alegria ao ver que tudo isso é de agrado do seu Pai. Hoje, ele também quer se revelar e revelar Deus para nós. Ele quer que conheçamos o Pai assim como ele conhece. Por isso, nós devemos ser pequeninos diante dos homens e pobres em espírito, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Pequenez e humildade devem andar de mãos dadas. O cristão é humilde quando se dispõe
a servir o outro, a se doar em prol a melhoria de vida do seu irmão, deixando que a comunidade faça parte da sua vida e ele faça parte ativa na comunidade, espalhando a caridade, o amor, a misericórdia, que são dons que Deus nos presenteou para que frutificassem e, como a videira, produzisse muitos e deliciosos frutos. Neste tempo que antecede o Natal do Senhor Jesus, somos convidados a refletir e a nos preparar para a chegada do Filho de Deus entre nós. Aproveitemos a dinâmica oferecida pela novena do Natal, vivenciando, rezando, ouvindo, partilhando e buscando dar testemunha de vida cristã no meio da nossa comunidade, iniciando pela nossa família, pois, como nos escreve o bispo Dom Carlos, um Natal diferente se aproxima. Podemos refletir: será que o Natal vai ser diferente? Ou o Natal estava sendo diferente e não estávamos percebendo? Natal é tempo de vivenciarmos o nascimento de Cristo em família. No entanto, com o modernismo e a evolução da procura por coisas materiais em nossas vidas, ultimamente, se prestarmos atenção, o Natal se tornou mais um feriado prolongado, onde podíamos planejar viagens, reuniões festivas, regadas de muita comida e bebida, do que o intento maior, que é contemplar a chegada do menino Jesus, contemplar a sua misericórdia e, através disso, amolecer o nosso coração para a prática da caridade, que acabou que ficando em segundo plano, quando não esquecidos. Dom Carlos continua dizendo assim: nossa esperança e desejo é que seja um Natal de superações e recomeços, pois apesar da pandemia que nos rodeia, será Natal. O primeiro Natal foi celebrado em família. Estavam José e Maria com o menino Jesus, com alguns pastores da região, pessoas humildes, mas que levavam a vida felizes por terem visto e ouvido muitas coisas que nem os profetas viram e ouviram. As dicas estão dadas a nós. Cabe entendermos e colocarmos em prática, para que o Natal deixe de ser diferente e volte à sua essência. Volte a ser o dia de glória para a humanidade, pela chegada do Cristo Redentor em nosso meio. Maria foi a mãe mais feliz do mundo. Ela não precisou de riquezas deste mundo para zelar do tesouro que carregou em seu ventre. Confiante e obediente, colocou-se a servir a Deus e aos seus irmãos com humildade, generosidade e caridade, testemunhando assim a beleza do Natal vivido por ela e seu esposo na gruta em Belém, onde numa manjedoura descansou o menino Jesus. Irmãos e irmãs, eu convido a vocês a fazer diferente a comemoração deste Natal. Copiemos a atitude de Maria e deixemos o verdadeiro sentido do Natal inundar os nossos corações e nos mover em direção ao amor a Deus e ao próximo. E pratiquemos assim a caridade como motivação do nosso viver. Rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina Kowalska compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho,
ó minha Mãe. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um encontro com a Mãe da Misericórdia. Busquemos ser pequeninos diante da grandeza do amor de Deus. Busquemos na humildade a compreensão do amor que o próximo necessita que nós o demos. E confiantes na intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, sigamos perseverantes em nossa fé, em nossa missão de evangelização. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e que têm nos acompanhado diariamente na nossa página do YouTube, o nosso projeto de evangelização Encontro com a Mãe da Misericórdia. Que Deus lhes pague e também que Deus abençoe sempre a vocês as suas vidas e que derrame sobre nós as suas bênçãos divinas para que não caiamos em tentação de nos desviarmos do caminho. Ele nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.